Existe um instante silencioso, quase sempre quando o dia desacelera e o barulho diminui, em que você percebe algo desconfortável. Não é o mundo que está em caos, é você. A desordem não está apenas na mesa, nas mensagens acumuladas, na agenda cheia ou no cansaço que não passa. Ela está na mente fragmentada, nas emoções sem direção, na sensação constante de estar sempre reagindo à vida, nunca conduzindo. Carl Jung compreendeu isso de forma profunda ao estudar a psique humana. Para ele, a desorganização externa quase sempre é o reflexo direto de uma desordem interior não reconhecida. Quando a ordem psíquica se perde, o mundo ao redor começa a espelhar essa confusão com precisão quase simbólica. A maioria das pessoas tenta resolver isso começando pelo lugar errado. Muda de casa, muda de emprego, muda de cidade, muda de relacionamento, mas leva a mesma mente consigo. E então se pergunta por que o caos reaparece com outro nome, outro cenário, outra forma. Jung diria que isso acontece porque a raiz nunca foi tocada. O problema não está fora, está na estrutura interna que organiza ou desorganiza a experiência da vida. Existe uma verdade difícil de aceitar, mas libertadora quando compreendida. Você não precisa de um novo começo. Você precisa de uma nova organização interior. Sua mente está sobrecarregada. Suas emoções estão reagindo sem filtro. Seus hábitos operam no automático, puxando você para direções que não escolheu conscientemente. Jung chamava isso de estado de dissociação cotidiana, quando a consciência perde o eixo e a vida passa a ser vivida de forma fragmentada. Sem centro, não há direção. Sem direção, não há paz, nem clareza, nem construção verdadeira. Mas ele também afirmava algo essencial. Toda psique possui uma ordem natural, uma inteligência silenciosa que, quando respeitada, começa a reorganizar tudo, de dentro para fora. É por isso que certas práticas simples, repetidas diariamente, têm um efeito tão profundo. Não porque sejam mágicas, mas porque alinham consciência, ação e energia psíquica. Quando isso acontece, o mundo externo começa a responder quase inevitavelmente. Hoje, você vai conhecer hábitos diários capazes de iniciar essa reorganização imediatamente. Não porque sua vida vai mudar em um dia, mas porque você muda e a realidade responde a isso. Antes de continuar, faça algo simples, mas consciente. Escreva nos comentários: hoje eu organizo minha vida de dentro para fora. Essa frase não é simbólica apenas. Ela é um ato de posicionamento psíquico. É você assumindo o comando da própria mente, em vez de continuar sendo levado por ela. E se, enquanto ouve isso, você sente que algo se encaixa silenciosamente dentro de você, se percebe que esta mensagem chegou no momento certo, curta este vídeo e se inscreva no canal. Não por hábito, mas como um gesto de alinhamento com esse processo interior que começa agora. Respire fundo, ajuste sua postura, traga sua atenção para o presente, porque tudo começa com o hábito que sustenta todos os outros. A capacidade de cultivar foco consciente. E é exatamente para aí que seguimos agora. O foco é uma força invisível. Ele não faz barulho, não aparece nas redes, não recebe aplausos. Mas é ele que separa quem vive reagindo de quem começa a criar a própria vida. Observe o seu dia por um instante. Tarefas começadas e não concluídas, abas abertas demais. Pensamentos interrompidos antes de chegarem ao fim. Uma sensação constante de estar ocupado, mas raramente presente. Isso não é apenas desorganização externa, é um retrato fiel da sua atenção fragmentada. Carl Jung compreendia que a consciência, quando dispersa, perde poder. E quando perde poder, o inconsciente assume o controle através de impulsos, hábitos e reações automáticas.
A pessoa passa a viver empurrada pelos acontecimentos, em vez de escolhê-los. Vivemos na época mais hostil ao foco que já existiu. Tudo disputa sua atenção. Tudo exige resposta. Tudo quer um pedaço da sua energia psíquica. Cada notificação é uma ruptura. Cada distração, um pequeno esvaziamento. E o mais perigoso é que isso se tornou normal. Mas Jung dizia algo essencial. Não existe individuação sem atenção. Você não se torna quem é se nunca está inteiro em nada. O foco não é apenas concentração, é presença total. Foco é a arte de dizer não ao irrelevante para proteger o essencial. E aqui está algo que poucos entendem. Foco não nasce pronto. Ele é treinado, refinado, fortalecido como um músculo interno. Por isso, a prática diária é simples, mas profundamente transformadora. Escolha uma única atividade por dia para fazer com atenção absoluta, apenas uma. Pode ser algo pequeno, ler por 15 minutos, organizar uma gaveta, caminhar em silêncio, preparar uma refeição, respirar conscientemente. Durante esse tempo, não faça mais nada, sem celular, sem alternar tarefas, sem pressa. O valor não está no que você faz, mas em como você está enquanto faz. Quando terminar, pause por alguns segundos e diga mentalmente: eu escolho estar inteiro. Essa frase não é motivacional. Ela funciona como um ajuste fino da consciência, um retorno ao centro. E você vai perceber algo quase imediato. Depois de um único momento de presença real, a mente começa a se organizar sozinha, porque presença reorganiza. Mas o foco, por si só, não basta. Você pode estar atento e, ainda assim, ser arrastado por emoções não compreendidas. É por isso que o próximo passo é aprender a escolher pensamentos antes que as emoções escolham por você. E é exatamente aí que entramos agora. Existe algo que quase ninguém percebe até começar a observar com honestidade. Não são os acontecimentos que desorganizam sua vida, são as reações automáticas que você tem diante deles. Uma palavra mal colocada, uma mensagem que não chega, um atraso, um imprevisto pequeno e de repente a mente cria histórias inteiras, suposições, cenários que não existem, conclusões precipitadas. O corpo reage, o emocional assume o controle e quando você percebe, já falou demais, já decidiu mal, já se afastou de si mesmo. Jung compreendia que a emoção chega sempre antes da consciência. Isso é natural. O problema começa quando você age a partir dela, sem criar espaço para a clareza. Nesse ponto, você não escolhe, você reage, e viver reagindo é uma forma silenciosa de desordem. O hábito que começa a reorganizar isso é simples, mas exige maturidade interior, criar um intervalo entre o estímulo e a ação. Quando algo te atingir emocionalmente, irritação, medo, tristeza, ansiedade, não decida nada naquele instante. Não responda, não conclua, não se explique. Apenas pare, respire 2 vezes, profundamente, sinta os ombros soltarem, permita que o corpo desacelere primeiro. E então faça uma única pergunta interna. Se eu estivesse calmo, eu faria a mesma escolha? Essa pergunta não resolve tudo, mas ela muda o eixo. Ela desloca você do impulso para a consciência, e muitas vezes isso já é suficiente para evitar decisões que custariam caro mais tarde. Clareza não grita, clareza sussurra, e só é possível ouvi-la quando você não está dominado pela emoção do momento. Repita mentalmente agora, com calma: eu escolho clareza, não impulso. Essa frase não elimina emoções, ela impede que elas governem seu destino. Se você sente que esse ponto toca diretamente algo que você vive hoje, se percebe que muitas vezes reage antes de compreender, escreva nos comentários apenas uma palavra: clareza. Às vezes, assumir isso em silêncio já inicia a mudança. Agora, com foco começando a se fortalecer e clareza emocional sendo cultivada, surge uma verdade que Jung jamais ignorou.
A mente não se organiza sozinha se o corpo vive abandonado. E é exatamente para esse alinhamento essencial que seguimos agora. Existe uma verdade simples, mas profundamente ignorada. A mente não consegue se manter clara dentro de um corpo negligenciado. Carl Jung observava que a psique não vive separada do corpo. Corpo e mente formam um único sistema simbólico. Quando o corpo está exausto, pesado, sem ritmo, a mente perde sustentação. Pensamentos se tornam lentos, emoções ficam instáveis, decisões perdem firmeza. Não se trata de estética, não se trata de força física. Trata-se de respeito interno. Você pode ter boas intenções, bons planos, bons pensamentos, mas se vive constantemente cansado, sem energia, sem presença corporal, tudo isso desmorona com facilidade. A disciplina mental começa no corpo. Os antigos sabiam disso, não como obsessão, mas como princípio. O corpo era visto como o templo da consciência. Quando ele é ignorado, a mente paga o preço. Hoje, vivemos o oposto. Conforto excessivo, movimento mínimo, energia baixa tratada como normal. Você acorda cansado, passa o dia se arrastando. Chega à noite mentalmente exausto, mesmo sem ter feito nada realmente significativo. E então se pergunta por que falta foco, clareza, constância. Jung diria que isso não é falta de capacidade, é falta de alinhamento. Cada escolha física que você faz envia uma mensagem direta ao inconsciente. Quando você escolhe sempre o caminho mais fácil, mais confortável, mais automático, a mente aprende. Evitar esforço é seguro. E pouco a pouco perde a capacidade de sustentar desafios maiores. Por isso, o hábito aqui é simples, mas poderoso. Um gesto diário de respeito pelo próprio corpo. Não precisa ser grande, precisa ser consciente. Beber mais água, dormir um pouco mais cedo, alongar ao acordar, caminhar alguns minutos em silêncio, subir escadas, comer algo que te deixe leve, não pesado. O valor não está no gesto em si, mas na mensagem interna que ele envia. Eu cuido de mim, eu cumpro o que prometo a mim, eu posso confiar em mim. E quando essa confiança começa a se formar, algo muda profundamente. A mente fica mais firme, o foco sustenta, a clareza dura mais tempo. Repita mentalmente agora, com calma. Meu corpo segue o comando da minha consciência. Quando corpo e mente começam a se alinhar, você ganha algo raro, energia disponível. E é exatamente nesse ponto que se torna possível enfrentar um dos maiores sabotadores da organização interna, os vícios invisíveis. É para isso que seguimos agora. Há prisões que não fazem barulho, não têm grades, não deixam marcas visíveis. Ainda assim, drenam sua energia todos os dias. Carl Jung chamava isso de compulsões inconscientes, padrões repetitivos que parecem pequenos, mas que, somados, mantêm a psique girando em círculos. Não falo apenas de substâncias. Falo de hábitos cotidianos que roubam presença, força e direção sem você perceber. Para alguns, é a rolagem infinita na tela. Para outros, o excesso de açúcar. Para outros, o drama constante. Para muitos, a necessidade de aprovação. E para quase todos, a deriva mental. Viver no automático, anestesiado, repetindo comportamentos que afastam você da vida que diz querer. O mais perigoso desses vícios não é o prazer momentâneo. É a perda gradual de liberdade interna. Vício é qualquer coisa que você não consegue evitar, mesmo sabendo que te enfraquece. Não importa o nome, o mecanismo é sempre o mesmo. Algo passa a comandar sua atenção, sua energia e suas escolhas sem pedir permissão. Jung observava que aquilo que não é conscientizado acaba governando a vida por trás das cortinas. E quanto mais você ignora esses pequenos grilhões, mais eles se fortalecem. Por isso, a prática aqui não é radical, é estratégica. Identifique um único padrão que hoje está drenando você, apenas um.
Pode ser tempo excessivo de tela, procrastinação disfarçada de ocupação, comparação constante, consumo emocional, autocrítica automática. Então faça uma pergunta honesta, sem julgamento. Eu controlo isso ou isso me controla? A partir de hoje, não elimine esse comportamento. Reduza pela metade. Essa redução consciente envia uma mensagem clara ao inconsciente. Eu voltei ao comando. Cada minuto de atenção recuperada enfraquece uma corrente invisível. Cada escolha consciente devolve um pouco do seu poder. E algo importante acontece quando você começa a recuperar esse poder. O barulho diminui. A mente fica menos congestionada. O espaço interno aumenta, mas existe algo ainda mais profundo do que hábitos e comportamentos. Algo que organiza tudo por dentro, ou mantém tudo em caos silencioso. A história que você conta para si mesmo sobre quem você é. É exatamente aí que entramos agora. Tem algo mais profundo do que seus hábitos, mais determinante do que suas escolhas diárias, mais silencioso do que seus pensamentos conscientes. É a história que você repete internamente sobre quem você é. Carl Jung observou que a psique organiza a realidade a partir da identidade. Não é a vida que molda quem você é. É a imagem interna que você carrega de si mesmo que molda a forma como você vive. E enquanto essa imagem permanece inconsciente, ela governa tudo. Você pode organizar a casa, pode reduzir distrações, pode cuidar do corpo, pode até enfraquecer vícios. Mas se no fundo continua acreditando que é desorganizado, inconstante, incapaz ou sempre atrasado, sua mente trabalhará incansavelmente para confirmar essa narrativa. Não por crueldade, mas por coerência interna. O inconsciente busca consistência. Jung dizia que aquilo com que nos identificamos se torna nosso destino. Não porque o mundo conspira, mas porque nossas escolhas passam a servir essa identidade silenciosa. Observe com honestidade. Quando algo dá errado, o que você diz para si mesmo? Eu sempre faço isso. Isso é típico de mim. Eu nunca consigo manter nada. Eu não sou disciplinado. Essas frases parecem inofensivas, mas são decretos internos. E decretos repetidos se tornam realidade psíquica. O inconsciente não discute, ele executa. Por isso, o hábito aqui não é repetir afirmações vazias. É reorganizar a narrativa com base em direção, não em perfeição. No fim do dia, escolha algo simples que não saiu como gostaria. Em vez de se atacar, faça 2 perguntas conscientes. O que especificamente contribuiu para isso? Que pequena mudança? Apenas 10%. Eu posso fazer amanhã? Em seguida, formule uma frase de identidade em construção. Algo como: estou aprendendo a ser mais organizado. Estou desenvolvendo constância. Estou me tornando mais disciplinado aos poucos. Não é auto-engano, é alinhamento progressivo. Repita essa frase ao acordar e antes de dormir. São nesses 2 momentos que o inconsciente está mais aberto, mais receptivo. Você não está dizendo, eu já sou. Está dizendo, eu escolho me tornar. E essa escolha, repetida diariamente, começa a redesenhar a estrutura interna da sua mente. Quando a narrativa muda, algo curioso acontece. Você começa a agir de forma diferente, sem esforço excessivo. Não por pressão, mas porque agora existe coerência entre quem você acredita ser e o que faz. Mas ainda existe um sabotador antigo que costuma reaparecer exatamente quando a identidade começa a mudar. Um inimigo educado, paciente e extremamente convincente. A procrastinação. É para ela que seguimos agora. A procrastinação nunca se apresenta como inimiga. Ela chega educada, razoável, convincente. Ela diz, calma, ainda dá tempo. Agora não é o melhor momento. Quando tudo estiver mais claro, você começa. Segunda-feira será melhor. E assim, sem violência, ela vai adiando não apenas tarefas, mas versões inteiras de quem você poderia se tornar.
Carl Jung compreendia que o adiamento constante não é preguiça, é medo disfarçado de lógica. É o ego tentando preservar uma identidade antiga, evitando o desconforto de atravessar o desconhecido. Porque toda ação real ameaça a imagem que você tem de si mesmo. Enquanto você planeja, imagina, organiza mentalmente, nada muda. Mas no instante em que você age, ainda que imperfeito, algo interno se desloca. Por isso, o hábito aqui não é disciplina extrema, é ação mínima inevitável. Todos os dias, escolha uma única coisa que você está adiando e faça apenas 10% dela. Só isso. Se é uma conversa difícil, envie a primeira mensagem. Se é um projeto, abra o arquivo e escreva o primeiro parágrafo. Se é organizar algo, arrume uma gaveta. Se é um hábito, faça a versão mais simples possível hoje. O objetivo não é terminar, é quebrar a inércia. Quando você faz o primeiro movimento, algo desperta. A mente percebe que o perigo imaginado não era real. O medo perde força. A resistência começa a ceder. A motivação não vem antes da ação. Ela nasce da ação. Feche os olhos por um instante e diga mentalmente: eu ajo hoje, mesmo sem estar pronto. Essa frase não é simbólica. Ela desarma o mecanismo da procrastinação na raiz, porque ensina ao inconsciente que você não precisa de perfeição para se mover. E quando você começa a agir, ainda que pequeno, algo muda na sua relação consigo mesmo. Surge uma confiança silenciosa, uma sensação de eu posso contar comigo. Mas existe um ponto delicado que precisa ser ajustado para que essa confiança não dependa do olhar dos outros. Porque agir sem aprovação externa exige um tipo específico de força interior. E é exatamente isso que precisamos reorganizar agora. Existe um tipo de desorganização que não aparece na agenda, nem na casa, nem na rotina. Ela aparece na forma como você se mede a partir do olhar dos outros. Carl Jung observava que uma das maiores fontes de fragilidade psíquica é viver identificado demais com a persona, a máscara social que usamos para sermos aceitos. Quando sua autoestima depende da reação externa, você se torna instável. Um elogio te eleva, um silêncio te derruba, uma crítica te paralisa. Isso cria uma vida emocionalmente caótica. Você começa a ajustar suas escolhas para agradar, a dizer sim quando queria dizer não, a tolerar o que fere para não desagradar, a se moldar para caber. E quanto mais você tenta se encaixar, mais se afasta do próprio centro. Jung dizia que ninguém se torna inteiro enquanto vive pedindo permissão para ser quem é. A individuação, o processo de se tornar si mesmo, exige um deslocamento claro, sair da aprovação e entrar no alinhamento. O hábito aqui é sutil, mas profundamente reorganizador. Trocar a pergunta interna. Em vez de perguntar, será que vão gostar de mim? Pergunte, eu estou sendo fiel ao que sou aqui? Essa mudança parece pequena, mas ela redefine todo o eixo da sua vida. Porque quando você age alinhado, não precisa de aplauso para sustentar suas escolhas. Você se mantém de pé. A prática é simples. Escolha uma única situação do seu dia em que você normalmente se adaptaria demais para agradar. Pode ser um convite que não faz sentido, uma opinião que você engoliria, um limite que deixaria de colocar. Dessa vez, honre a si mesmo. Fale com clareza. Coloque o limite. Escolha o que representa você. Depois, respire fundo e diga mentalmente: meu valor não depende da aprovação externa. Essa frase não cria isolamento, ela cria integridade. Se esse ponto toca algo real em você, se sente que por muito tempo viveu se moldando demais, escreva nos comentários apenas uma palavra: alinhamento. Nomear esse movimento é uma forma de ancorá-lo. Mas agora surge um risco comum. Quando alguém começa a agir com mais verdade, pode cair na armadilha da exigência excessiva consigo mesmo.
A crença de que precisa acertar sempre, ser impecável, não falhar. E essa crença paralisa mais do que ajuda. É exatamente isso que precisamos ajustar agora. Existe um erro silencioso que impede muitas pessoas de organizarem a própria vida, mesmo depois de compreenderem tudo o que foi dito até aqui. É a crença de que agora precisam fazer tudo perfeitamente. Mas a perfeição não organiza, ela paralisa. Carl Jung compreendia que a psique não evolui por saltos perfeitos, mas por movimento contínuo. A vida não se transforma quando você cria o plano ideal, mas quando você cria ritmo. E ritmo nasce do progresso, não da exigência excessiva. Por isso, o próximo ajuste interno é simples e libertador. Escolher progresso acima da perfeição. Pessoas que avançam não são as mais confiantes, são as mais constantes. Elas começam antes de se sentirem prontas, ajustam no caminho. Permitem que a experiência as refine. Enquanto isso, os perfeccionistas esperam o cenário ideal, o momento certo, a segurança absoluta. E esse momento nunca chega. Não porque o mundo é cruel, mas porque a vida responde ao movimento, não à espera. O hábito aqui é criar uma regra interna muito clara. Todos os dias, entregue uma primeira versão de algo. Não precisa estar impecável. Precisa existir. Uma conversa que você vem adiando, uma ideia que ainda está confusa, um gesto simples que você vem postergando. Antes de dormir, faça uma única pergunta honesta. Onde eu avancei 1% hoje? E registre mentalmente. Esse pequeno reconhecimento cria algo poderoso, evidência interna de progresso. E a mente muda quando recebe provas, não promessas. Repita agora em silêncio. Hoje eu escolho progresso, não perfeição. Respire fundo e sinta o corpo relaxar. Você não precisa carregar o peso de ser impecável para mudar de vida. Agora, existe um último fortalecimento necessário. Algo que prepara você para os desafios inevitáveis que a vida traz. Porque mesmo organizado por dentro, o mundo continuará testando você. Esse fortalecimento vem de um lugar específico, o desconforto escolhido conscientemente. A vida moderna enfraqueceu a vontade ao oferecer conforto constante. Tudo fácil, tudo rápido, tudo imediato. E isso cobra um preço silencioso. Quando algo exige esforço, a mente recua. Jung observava que a força psíquica cresce quando a pessoa escolhe, voluntariamente, pequenas dificuldades. Não sofrimento, não punição. Apenas desafios simples que treinam a vontade antes que a vida exija força de verdade. Por isso, escolha um pequeno desafio diário. Apenas um. Algo que você normalmente evitaria. Acordar um pouco mais cedo, ficar algumas horas longe do celular, concluir a tarefa que você sempre empurra, encerrar uma conversa pendente, cuidar do corpo mesmo sem vontade. Cada vez que você cumpre esse pequeno desafio, envia uma mensagem profunda ao inconsciente. Eu posso confiar em mim. E essa confiança muda tudo. Porque quando você confia em si mesmo, o mundo deixa de ser ameaçador. Desafios não te quebram, eles te moldam. Mas ainda existe um peso final que precisa ser solto, para que essa reorganização seja completa. Um peso que não está na rotina, nem nos hábitos, nem nas escolhas práticas. Está nas emoções antigas não resolvidas, mágoas guardadas, ressentimentos silenciosos, culpa acumulada, expectativas que nunca se cumpriram. Jung dizia que nenhuma psique prospera carregando emoções negativas crônicas. Elas ocupam espaço, drenam energia, criam ruído interno constante. Organizar a vida também é aprender a soltar o que pesa. E aqui é importante entender, perdão não é concordar, não é esquecer, não é se reaproximar. Perdoar é decidir não carregar mais aquilo. Escolha hoje uma única situação, não a mais dolorosa, apenas uma que você já consegue liberar um pouco. Mentalmente, reconheça o que doeu.
o que ficou preso, e então diga internamente: eu escolho não carregar mais esse peso. Respire fundo enquanto faz isso. Sinta o corpo aliviar levemente. Isso não é simbólico apenas. O corpo responde, a mente desacelera, a energia começa a circular novamente. Se quiser, deixe nos comentários uma única palavra representando o que você escolhe soltar agora. Mágoa, culpa, raiva, expectativa. Nomear é um passo poderoso de liberação. E agora, observe o que foi construído. Foco cultivado, clareza emocional treinada, corpo respeitado, vícios enfraquecidos, narrativa interna reorganizada, ação ativada, valor próprio fortalecido, progressos conscientes, pesos soltos. Isso não é autoajuda superficial, é ordem psíquica. E quando a ordem se estabelece dentro, o mundo externo responde. Não por mágica, mas por coerência, porque você passa a agir a partir de um centro, e tudo que vem de um centro cria direção. Respire fundo agora, sinta sua mente mais clara, seu corpo mais presente, sua energia mais organizada. Repita mentalmente, como um selo interno: tudo o que eu busco começa dentro de mim. E se este vídeo trouxe clareza, força ou tranquilidade para você, curta e se inscreva no canal. Assim, você fortalece essa comunidade e garante que continue recebendo conteúdos que organizam, aprofundam e despertam. E deixe nos comentários, como compromisso final consigo mesmo: hoje eu escolho consciência. É assim que a vida muda, não com pressa, não com perfeição, mas com presença. Um dia de cada vez, de dentro para fora.